Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Nós estamos aqui para falar sobre a diversidade dos dons espirituais. Nós sabemos que os vários propósitos da igreja não podem ser alcançados por meio de alguns poucos dons. Eis aí a razão do Espírito Santo conceder dons conforme a sua ação soberana, bem como visando a necessidade de cada igreja local. Os dons não resultam em si da plenitude do Espírito. Nós sabemos que há uma terminologia que é ser cheio do Espírito Santo. Todo crente ele precisa se encher do Espírito. Todavia, os dons não é resultado necessariamente desse enchimento. A gente vai observar que nós recebemos primeiramente o dom do Espírito, numa alusão ao próprio Espírito Santo sendo concedido como uma dádiva, e é este Espírito que passa a habitar em nós, que vai conceder ou nos outorgar um ou mais dons espirituais. Dito isto, nós precisamos também compreender que cada pessoa tem um dom espiritual. Portanto, todos os crentes devem ser encorajados. Essa história de alguns acharem que têm todos os dons e as demais pessoas olharem para tal pessoa e ficarem desestimuladas, isto procede por conta de uma ignorância no tocante aos dons espirituais. Repito, cada pessoa tem pelo menos um dom recebido da parte de Deus. Nenhum crente tem todos os dons. Portanto, os crentes devem mostrar-se humildes. Uma terceira coisa que precisa ser colocada aqui é que todos os crentes recebem dons do Espírito Santo para equipar um único corpo, isto é, a igreja. Todos devem ser usados em harmonia. Ainda no tocante aos dons espirituais, visando essa diversidade conforme a distribuição da parte do Espírito Santo de Deus, todos os dons são mutuamente proveitosos e preciosos, portanto, todos os crentes devem ser fiéis quanto ao uso deles. Se você recebeu um dom espiritual da parte de Deus, suponhamos que ele não o coloque em destaque, em evidência, não é um dom que é exercido no contexto da liderança, por exemplo. Você não precisa se sentir diminuído, pelo contrário, você tem que estar grato em seu coração por Deus lhe conceder um dom específico para o desenvolvimento no seio da igreja, bem como para a edificação da mesma. Você é tão importante quanto as demais pessoas que possuem dons iguais, quando não semelhantes ou ainda diferentes do seu. Você é responsável pelo dom que Deus lhe deu, não pelo dom que Deus deu aos outros. Podemos falar que todos os dons promovem a saúde e a força do corpo por inteiro. Essa ideia de que um dom venha causar dano na igreja, no sentido de fraturar o corpo de Cristo, isto é uma procedência, quando não humana, senão maligna. Porque, repito, todo dom espiritual visa não apenas o embelezamento do corpo de Cristo, mas a saúde do corpo de Cristo, ou seja, da igreja. Se todo dom genuinamente concedido pelo Espírito Santo, exercido em amor, vai promover essa saúde e a força para o corpo, que é a igreja, isso significa que nenhum deles, uma referência aos dons, podem ser dispensados. E, por fim, todos os dons dependem da plenitude do seu espírito pelo seu poder. Porque uma pessoa que é dotada do dom espiritual e que de antemão já tem o Espírito Santo habitando dentro dela, ela vai buscar ser cheia do Espírito. Porque é algo, vou dizer assim, que precisa ser buscado, sim, a plenitude, porém, a consciência deste crente vai fazer com que ele venha buscar essa plenitude a fim de exercer o dom espiritual, embora os dons não resultem em si da plenitude. Mas uma vez que o indivíduo é a habitação do Espírito Santo, recebe o dom espiritual, ele vai estar, vou dizer assim, atento e sensível à voz do próprio Espírito Santo, e conforme aquela orientação apostólica de Paulo,
que há uma ordem, há um imperativo, portanto, enchei-vos do Espírito. Logo, o crente vai procurar ser cheio do Espírito a fim de estar em obediência àquilo que Deus já preceituou em sua palavra. Deste modo, todos os crentes devem permanecer em comunhão com Deus. Permanecendo em comunhão com o Senhor, logicamente vai se debruçar sobre a palavra dele, vai se alimentar, vai ser exortado, admoestado, entre outras coisas, e por sua vez vai seguir as orientações contidas na palavra de Deus.